A minha arte, eu defino como arte exoconsciente, pelo processo natural que ela é. Porque tem um detalhe, eu nunca consegui frequentar uma escola de arte. Eu tinha uma atração sempre muito forte em observar o céu. Passei processos desafiadores de saúde que eu hoje vejo que foi a grande oportunidade do despertar. Eu vou fazer 70 anos esse ano e é um momento de total realização. Eu venho de uma família de artistas, né? E venho de uma família espírita também. Eu lembro, eu sempre tive esse quê diferente, desde a infância. Venho de uma família muito simples, né? E que não tinha, tanto intelectualmente quanto financeiramente, tudo era muito complicado. Mas a minha primeira revelação, eu tinha 11 anos. E eu lembro assim, eu tenho todos os detalhes daquele momento, mas eu não tinha consciência. Eu lembro do desenho, onde eu estava, e eu cheguei até a dar um nome, um desenho, era um desenho do sentir mesmo, e ele parecia um rei com coroa e com duas princesas. E foi o nome que eu dei àquele... Sabe que eu carreguei aquele desenho muitos anos da minha vida. Ele era assim, eu sentia que ele era diferente. Porque tem um detalhe, eu nunca consegui frequentar uma escola de arte. Todas que eu passei muito rápido. Uma aula, 2 aulas, no máximo 3 aulas, que era para desbloquear algo que eu precisava aprender. Então sempre fui autodidata. E tive muita felicidade de ter meu pai que era autodidata. E meu pai pintava, meu pai cantava, e meu pai fazia maquetes de avião anterior à Segunda Guerra Mundial. Hoje os trabalhos dele estão no Museu Aeroespacial no Rio de Janeiro. As maquetes dos aviões e as telas. Então ele foi um grande incentivador para que eu seguisse dentro daquilo que eu gostava de fazer. Mas foi bem difícil. Isso foi toda a minha infância até a adolescência. Na adolescência, houve interrompeu. Eu acredito por entrar mesmo, né? Na adolescência, aí você entra naquela fase das festinhas, dos namoricos, mas isso retornou lá pelos 17, 18 anos. Me despertou assim, eu sempre fui muito ligada em observar o céu. Eu sempre achava que eu via anjos no céu, mas fisicamente eu não via nada, mas eu tinha uma atração sempre muito forte em observar o céu, principalmente à noite. Como eu vinha de uma família espírita, eu achava que era dentro do espiritismo que eu iria encontrar as respostas. E eu realmente peregrinei assim, anos e anos e anos. Todos os lugares que eu estive, eu fui convidada a me retirar. Porque aquilo que eu sentia a necessidade e que me completava, eu não podia fazer. Que era os desenhos, né? Eu sempre gostei muito de desenhar. Como eu não tinha informação, eu relacionava meus desenhos ao arte cura, que é a pictografia, né? E tem alguns grupos bem fortes de arte cura. Eu conheci o trabalho do Gasparetto, né? Conheci o trabalho do próprio Robson, né? E eu achava que comigo era mais ou menos aquilo. Sabe o que eu fazia? Eu colocava as folhas na mesa, respirava fundo e sempre de madrugada, né? E ficava lá, esperando, para ver se acontecia alguma coisa. Mas nunca aconteceu. Nunca vinha dessa forma.
né? Que é a mediunidade com mecânica, né? E nem a semi-mecânica. A minha sempre foi intuitiva. Quando eu deixei isso de lado, porque eu vi que não era dessa forma, eu tenho muita facilidade de olhar a folha e sentir o que vai acontecer ali, a materializar ali. Tudo pela percepção, né? Então a minha trajetória foi muito nesse sentido. Já lá por volta de uns 20 anos, mais ou menos, nesse processo todo eu adoeci muito. Eu tive vários problemas. Eu sempre tive uma saúde mais sensível, talvez pela minha própria sensibilidade, né? Eu sou muito emotiva, eu potencializo demais tudo. Não problemas, mas cores, formas, pessoas, né? Eu tenho muita facilidade, assim, de perceber. E eu acho, e não saber lidar com isso me adoeceu. Eu tive, por 15 anos, síndrome do pânico em alto grau, assim, de me transformar um animalzinho dentro de casa. Eu tinha um medo absurdo daquilo que eu não sabia o que era. Nesse processo, eu conheci a terapia com a pirâmide. E foi nesse local, com essa terapia, que algo começou realmente a mudar em mim. Mas foi um processo muito lento, não houve, né, nenhuma magia, né? Porque era um trabalho de interior meu mesmo, de momento meu, mas eu tive vivências muito fortes usando a pirâmide. Ninguém me contou, ninguém impôs, ninguém diz. Eu senti isso. E através dessa terapia eu consegui progredindo naquele processo de saber lidar com as minhas limitações. Foi o começo. Tanto que quando eu lembro as primeiras vezes que eu cheguei a fazer, que na época eu tinha a União Fraterna Universal, era o único local que eu conhecia, né, que tinha, eu não conseguia ficar embaixo da pirâmide. Eu entrava embaixo da pirâmide, a sensação que alguém colocava um capacete de pregos na minha cabeça. Eu sentia uma dor muito intensa. A forma que eu sentava, eu levantava e saía correndo. E eu dizia, nunca mais eu volto aqui. Até no outro dia. Alguma força me atraía naquele local. E ali eu fiquei, foi um processo lento, dolorido, desafiador, porque ninguém te diz nada, né? Você descobre por si mesmo. E foi onde eu comecei a me descobrir que eu tinha facilidade de ter o contato com seres multidimensionais, que aquilo fazia parte de mim, que eu trazia isso de outras vivências, né? Que ela não foi imposta. E por isso ela é um processo natural. Não estava na mediunidade de mecânica, nem a semi-mecânica, mas sim a intuitiva, né? A intuitiva. E eu fiquei ali naquele local por 20 anos, mais ou menos, e fui me firmando, me descobrindo. Passei processos desafiadores de saúde, que eu hoje vejo que foi a grande oportunidade do despertar. Não precisava ficar doente para despertar, né? A gente tem outras, né? Outras formas hoje. Mas aconteceu. Eu, por muitos anos, sentia que eu tinha como se fosse uma espada enfiada no centro da minha cabeça. Eu tinha certeza que eu tinha um tumor cancerígeno na cabeça, absoluta. E foram anos
eu tinha aquela sensação. Hoje eu sei que era o chakra, né? Que estava expandindo. Aí meu marido sempre pergunta, o que você quer de aniversário? E eu pedi uma ressonância magnética. Era absurda, digamos há 20 anos atrás, era absurdamente cara. E ele me deu, e eu fui com a certeza absoluta que eu tinha um tumor na cabeça. E claro que não tinha nada, né? Eu tive a certeza que era muito além do que eu mesma poderia compreender, né? Que não era físico, que era muito além. Mas era muito diferente das pessoas que eu confio. Eu nunca me senti melhor que ninguém, mas eu sempre me senti diferente, né? E logo após essa fase, começaram a vir os quadros. Na realidade, os desenhos. Eu desenhei muitos anos com o mesmo giz de cera e o lápis de cor. A tela, ela veio bem depois. Ela veio mais ou menos em 2016, 17. Que eu tinha tanta... não medo, mas eu tinha tanto receio, porque todo esse meu período eu era a maluquinha da família, eu era a maluquinha até do meu próprio grupo, onde a gente fazia, né? Usava terapia. Na escola, eu sempre me senti diferente. E isso me causou muito problema de pele. É interessante, né, essa ligação. Mas aí eu embuti isso, guardei dentro de mim. Eu tinha uma necessidade muito de pintar e eu me identifico muito com o Egito Antigo. Aí comecei a me dedicar às pinturas do Egito, a estudar o Egito, a escola de mistérios, do Homem de Horus. E eu, toda aquela vontade que eu tinha de expor, de pintar, eu joguei tudo para o Egito. Só que o Egito, ele chega uma fase que ele te limita, porque nós estamos falando de história, né? Eu tenho vivências com a pirâmide? Tenho a ligação? Tenho, possivelmente tive muitas vidas, né? Tive regressão, inclusive, consciente de vidas lá no Egito, mas era só uma camuflagem, né, para aquele trabalho que realmente teria que vir. Mas no meu último desafio de saúde, eu falei, não, eu tenho que fazer e tenho que me livrar do sentimento do julgamento das pessoas. Então, se o que eu faço, aonde eu vou, que eram os centros espíritas, eu não consigo que eles entendam que o meu trabalho é um trabalho de amor, então eu não posso permanecer. Só que ficou um buraco enorme, porque eu tinha muita necessidade de estar, de falar, de dividir, de expor, né? E eu sabia que quanto mais eu trabalhasse neles, mais a minha consciência ia expandir. Mas era muito solitário. Até que o YouTube, do nada, se podemos dizer assim, me apresenta a data limite num congresso, né, do circo. E ali eu falei, é o cara, ele vai entender meu trabalho. E foi assim a grande alavanca para que eu tivesse a coragem de realmente, não importa se ia expor, se ia vender, entende? Até porque eu não tenho essa ligação com essa parte, porque eu acho que tudo já está pronto. É como um arquivo acástico, tá lá todas as nossas fichinhas e de repente tá na hora e você puxa.
E também talvez não tivesse acontecido antes, porque eu também podia não estar pronta, né? Como ainda tenho muito para aprender. Mas pintar é uma grande cura mesmo interior. E é uma grande possibilidade de estar num outro patamar. As obras, elas vêm através dos desenhos. Eu trabalho com 3 tipos de desenho. Com as naves, elas vêm no momento que eu menos estou pensando, né? Às vezes eu estou ouvindo uma palestra, ou eu estou em qualquer lugar assim, de repente vou lá e traço no papel com grafite e vou deixando lá. Ela tem um momento dela, ela tem um momento para isso. E quando eu vou passar para a tela, às vezes ela é só um detalhe e que ele expande na tela. Aí conforme eu vou fazendo, eu vou sentindo os detalhes. E tem um detalhe. Não adianta eu querer pôr meu racional, porque não vai funcionar. Então, esse é um tipo do desenho. Aí tem os que eu trabalho com giz de cera, que é um desenho que eu trabalho com intuição. É um trabalho que eu nunca sei o resultado final, mas eu simplesmente solto e confio. Normalmente eles saem nos fractais de seres, né? De outras orbes, né? Normalmente sim. E tem o outro, que são explosão de cores, né? São explosão de cores, são os que eu tenho relatos assim imediato de pessoas. Por exemplo, a minha filha, que atende numa clínica, né, biomédica, ela nunca pediu desenho nenhum para paciente. Nunca pediu. E ela passou lá em casa, ela estava atendendo um casal de velhinhas de outra cidade. Tipo assim, acima de 80 anos, um casal. E ela disse assim: mãe, eu senti muito que você poderia dar um desenho para esse casal. E eu falei: mas olha, eu normalmente escrevo o nome numa folha e deixo lá. Para que o desenho venha especificamente para a pessoa. Eu falei: mas eu não preparei nada, né? Mas eu tenho muito desenho pronto, vou dar uma olhada aqui para ver se meu coração, né, diz algo. Aí eu folheando, senti 2 desenhos lá e falei: olha, esse é para ele, que era eu não sou retratista, mas era um perfil e tinha alguns símbolos, né, no desenho. E o outro era para a esposinha dele. Passou, ninguém falou, não perguntei nada. Passou essas 2 semanas, ela me relatou que o senhorzinho, eles estavam sozinhos na casa e tiveram um problema muito sério. Ele teve um problema muito sério, do nada, assim. Ele não respirava. E ela ficou em pânico, não sabia o que fazer. Diz que ela olhou, viu o desenho dele, pegou o desenho dele e colou no peito dele. E diz que na hora ele fez... e ele respirou. Então, eu achei assim que tudo está pronto, né? O desenho fez milagre? Não, foi o desenho, foi a conexão que ela fez. Eles que fizeram aquilo, né? O desenho foi apenas uma ferramenta, né? Ele não faz o milagre, mas ele promove a conexão. E as telas, elas estão no momento mais importante da nossa transição, porque da forma como nós entendemos e sentimos que existe todas essas outras dimensões, para nós é natural,
Mas a maioria das pessoas não. Nem acredita, tem gente que nem acredita que o homem foi à Lua, não é mesmo? Então, o que eu sinto em relação às telas é justamente trazer essa reflexão para quem está observando, para que ela, consciente ou inconsciente, algo vai despertar nela, porque no mínimo ela vai dizer, ela é doida, ou ela vai dizer, será? Já cumpriu o papel, porque ela trouxe a reflexão, não é mesmo? Já cumpriu o papel, mas para nós que temos um pouquinho mais de facilidade, a viagem é bem mais longa, né? É bem mais longa. E o que eu percebo é que eu transito em vários, sem dificuldade nenhuma. Eu também não pergunto, eu não questiono nada e não pergunto. Me ponho à disposição para que isso possa realmente ser o processo natural e que, ao mesmo tempo que eu estou levando esse despertar, mas eu estou trabalhando com o amor. E isso é o principal. Hoje eu estou num momento assim muito importante na minha vida. Eu vou fazer 70 anos esse ano e é um momento de total realização. Sabe? Não estou falando de parte financeira, nada disso, mas é de oportunidade, de estar no lugar aonde eu sempre quis estar, com pessoas afins, com pessoas que me acolhem, e isso eu encontrei aqui dentro do Círculo Escola Filosófica. E hoje tenho a oportunidade de ter a galeria com meus trabalhos expostos permanente. E isso é um privilégio muito grande, porque eu sei que a partir daqui, sabe, é aquela pedrinha que você joga na água e aquilo reboa, expande. Então eu me sinto muito honrada de fazer parte dessa escola, de ter crescido e aprendido muito com ela e tudo ainda que está por vir, e ter o privilégio de estar com essa galeria permanente aqui no Círculo. A minha arte, eu defino como arte exoconsciente, pelo processo natural que ela é, pela consistência do tempo que ela foi se tornando cada vez mais natural. Você ser exoconsciente, você já está dentro desse contexto. Agora, você fazer arte exoconsciente é levar essa naturalidade, com tudo natural, porque a arte, ela é muito importante. A arte, ela é transformadora, né? Ela é transformadora, é uma ferramenta que você se cura, né? Você tem o processo da autocura, do conhecimento, mas você, quando vive verdadeiramente dentro da exoconsciência, você não precisa se preocupar com conceitos, porque passa a ser muito natural. E você está falando a sua verdade. Você não precisa estar no quadradinho, né? Então, é uma felicidade enorme. E eu vou dizer para vocês, quem gostaria de vir aqui conhecer meu trabalho pessoalmente, vai ter o meu contato, entre em contato, eu vou ter o maior prazer de vir aqui. Não só você vai conhecer a sede do Círculo, como a gente vai poder conversar sobre os quadros, sobre os desenhos
e sobre arte exoconsciente. Fazer parte desse mundo é para todos nós. É só estar aberto para isso.